né? Entendi. Mas ela sempre começa no fisiológico? Ou alguma... Boa Ou as pergunta. coisas... ou as questões emocionais que mudam o fisiológico e aí a pessoa entra em depressão? Ou não necessariamente tem essas mudanças fisiológicas, mas a pessoa tem depressão? Porque, por exemplo, aí eu perguntaria também, já emendando, daria para ver num exame essas questões fisiológicas? E aí daria para dizer por exames se a pessoa tem depressão ou não? Tá, acho que você fez duas Fiz ótimas duas, perguntas. já emendadas. Duas perguntas e perguntas boas. Eu começo Que respondendo vieram a agora na última. minha cabeça, nem... Eu começo respondendo a última. Então, Tá. os exames para depressão, né? Não tem nenhum exame que a gente use para diagnosticar a depressão. Então, a gente tem inúmeros estudos que mostram que está alterado, né? Como que é isso? Então, eu examino, sei lá, 30 pessoas com depressão e 30 sem depressão. E eu olho, por exemplo, a ressonância magnética, né? Eu olho lá um exame que a gente vê um super raio-x do cérebro, né? No fundo, que a gente vê estruturas pequenas, né? Então, com a ressonância magnética, a gente consegue olhar o tamanho de algumas estruturas e a gente sabe, por exemplo, que o hipocampo é uma região do cérebro que está diminuída em pessoas com depressão. Então, mas se eu pegar hoje e fizer uma ressonância minha e sua, mesmo sem a gente ter depressão, a gente pode ter uma diminuição em relação à média, que pode acontecer por inúmeros motivos, até fisiológicos, então não necessariamente é patológico. Tá. E uma pessoa que tem depressão, ela pode ter um hipocampo maior que a média. Então, isso a gente não consegue fazer o diagnóstico. Mas aí você fala, poxa, mas será que é o hipocampo? Então, e a gente sabe que o hipocampo... Aí tem diversos estudos mostrando isso. E a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm depressão não tratada, elas têm um risco aumentado de ter Alzheimer. E o Alzheimer é uma região que também... o Alzheimer é uma doença que acomete especificamente o hipocampo. Entendi. Então, aí um motivo para a gente tratar bem de depressão, para diminuir o nosso risco de ter uma doença futura. Mas não tem nenhum teste que a gente use para diagnosticar. Uhum. Agora, indo para a tua pergunta, que é um pouco mais ampla, né? Quer dizer, mas como é que é? Você falou da parte Onde fisiológica. começa? Mas como é que começa, né? No indivíduo comum que está ali escutando a gente, né? Uhum. Como é que começa a depressão? Então, tem vários desencadeantes possíveis. Eu acho que uma das coisas que ilumina a gente, né, aqueles testes que a gente faz imitando a depressão em animais. Então, por exemplo, tem diversas formas de induzir coisa parecida com depressão em animais. Por exemplo, com ratos, tem alguns modelos. Então, por exemplo, que o rato toma choques em diversas circunstâncias diferentes, né? Então não é previsível, né? Então ele não sabe quando que ele vai tomar o choque e com o passar do tempo você vê uma coisa semelhante à depressão. O rato não quer mais rodar na rodinha, ele não quer mais nadar. Você vai vendo que tem esse tipo de comportamento e isso melhora com o antidepressivo. Então tem toda então vamos dizer, uma pessoa que ela toma reveses na vida e aquilo não faz um sentido, ela não sabe como sair daquilo. Porque quando você ensina o rato, sempre que você encosta aqui, você toma um choque, o rato, ele aprende e fala, eu vou evitar aqui esse canto. Ou depois de um barulho tem um choque, ele já se previne. Então, mas tem vários modelos de estresse crônico. Então, o estresse crônico seria uma coisa que leva à depressão. E o estresse crônico mexeria com tudo isso, né? Com esses sistemas biológicos que a gente está falando. Entendi. Mexe com tudo isso daí. Não existe, né, uma ou outra causa, né? São muitas coisas que podem fazer isso. A depressão eclodir ou a depressão começar, ela ser Exato. desencadeada. Então, tem umas coisas estudadas, desencadeantes mais até evidentes, né? A pessoa perda de um emprego, né? Algum revés laboral, ou algum revés de saúde, ou algum revés afetivo, né? Então pediu, sei lá, minha mãe faleceu, ou de repente, poxa, perdi minha esposa, me separei, ou poxa, perdi meu trabalho. A gente sabe que essas coisas são desencadeantes. Eu fiquei doente, né? Tive um câncer, né? Coisas difíceis, né? Essas coisas são...
E essas coisas todas entram nessa coisa do estresse, né? Uma situação difícil que eu tenho que lidar e aparentemente, né, poxa, como que isso apareceu aí, né? Como é que eu saio dessa? Né? Essa coisa também de, poxa, e agora por onde que eu saio, né? Sim. E às vezes com um sintoma depressivo a pessoa fica sabendo menos ainda, né? Como lidar com aquela situação, lidar né? com